Fala aí, galerinha. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, né? Tanto faz. O importante é que esteja bom para todos nós. E aí, galerinha, então é o seguinte, vamos para partir para a próxima aqui, né? Aproveitando que nós já estávamos falando de leis de Newton, né? Falamos na última aula de plano inclinado. Bem legal, bem tranquilo de se entender, né? Tudo ficou mais simples agora, né? Então, só que faltou algumas particularidades, né, que eu gostaria de falar com vocês de uma forma separada, né? Depois, obviamente, eu vou ingressar essas particularidades na nossa parte ali de leis de Newton, tá? Uma parte, no caso, seria a dinâmica no elevador, né? Eu falei há um tempo atrás, quando a gente falou da questão do peso normal, lembra que eu falei até numa situação da balança, né? Quando a gente sobe na balança, o que na verdade está medindo ali, né? O que está aferindo? É o nosso peso? Não. Na verdade, ali está aferindo a nossa normal, tá? A nossa normal. E aí, a gente vai trabalhar algumas formas aqui, né? Por exemplo, na dinâmica do elevador, algumas particularidades que costumam, claro, costumam cair no vestibular, tá? E são bem importantes, mas também são simples de se entender, tá? E depois nós vamos falar da famosa, né, que eu falei por alto, mas hoje em si eu vou falar dela, a tão importante força de atrito, né? Aquela força lá responsável, né, para que nós possamos ficar em pé, por exemplo, né? Para que nós possamos subir uma ladeira, por exemplo, né? E não escorregarmos. Beleza? Então, a força de atrito também vou falar dela hoje, né? Dinâmica no elevador e depois força de atrito. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar, galera. Vamos começar, que a brincadeira hoje tá bonito. Hoje eu vou botar aqui a foto aqui, ó. Juro que eu vou tentar não colocar na frente, tá? E aí, dinâmica no elevador, tá? Então a gente viu lá no módulo de força-peso, né, de um objeto depende exclusivamente da massa do objeto e do local onde esse objeto se encontra. No caso, campo gravitacional, a gente considera, por exemplo, da Terra, né, o nosso G aí, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então isso vai depender tanto da massa quanto do local também onde está. Né? Por exemplo, na Lua o nosso G já é diferente, né? A gravidade lá já é diferente. Já é um outro valor, logo o peso será um outro valor. Então, na prática, utilizamos aparelhos como a balança de banheiro para medir de maneira indireta o módulo do peso dos objetos. O módulo do peso dos objetos. Ao subirmos em uma balança, subir em uma balança, estamos a rigor medindo o valor da força de compressão que nosso corpo exerce sobre o piso da balança. Força de compressão normal. Beleza? Então aquilo que eu falei pra vocês, não falei besteira, né? Aquilo ali, quando a gente sobe na balança ali, né, o que está medindo é o valor, né, da força de compressão que o nosso corpo exerce sobre o piso da balança. Então ele vai mostrar pra gente o valor dessa normal, tá? Agora imagine que uma pessoa de massa M, né, entre elevador que se encontra inicialmente em repouso. Então se o elevador está em repouso, é a mesma coisa de a gente pegar essa balança e colocar em qualquer lugar ali, numa situação que nós estivéssemos em repouso. Né? Nesse caso, o resultante das forças que atuam sobre a pessoa é zero, né? Pois ela se encontra em equilíbrio, indicando que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Por enquanto, nada de novidade pra gente. Então a gente sobe na balança, né? A gente olha pra balança, o nosso corpo comprime aquela mola ali, né? Aquela superfície de contato da balança, e aí mostra pra gente ali o valor da normal, tá? E aí nessa situação de equilíbrio, né? Lembrando, no eixo vertical aí, nós temos para baixo, né, força peso, e para cima a gente vai ter a nossa querida força normal. Como elas estão em equilíbrio, a gente diz que a força resultante ali é zero, a resultante, né, daquele processo ali é zero, a gente está em repouso. Até aí bonito. E aí seguinte, o mesmo aconteceria se o elevador estivesse subindo ou descendo com velocidade constante, né? Então,
Como assim, Wanderson? A mesma coisa aconteceria se estivéssemos descendo e subindo com a mesma velocidade? É bem simples, galera. Bom, se a gente está subindo e descendo com uma velocidade constante, a gente já viu lá na segunda lei de Newton, né, que a força resultante ela é a massa vezes a aceleração. Então, quando ele fala ali pra gente que a velocidade é constante, né, ele está falando que a velocidade é constante, isso quer dizer que a gente não tem uma aceleração ali, né? Quer dizer, essa aceleração vai ser zero, porque a velocidade é constante, a velocidade não está variando, já que a aceleração é uma variação de velocidade em determinado tempo. Então, se essa velocidade não está variando, eu tenho aceleração igual a zero. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos a força peso, a força normal, massa vezes aceleração, isso dá igual a zero. Se isso dá igual a zero, a gente tem o peso igual ao normal. Beleza? O corpo ainda estaria em equilíbrio e as forças peso normal se anulariam, como mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura do lado, né? E o elevador ou ele está parado, está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, o que, né? Retilíneo uniforme, velocidade igual a zero, não temos aceleração, vai representar a mesma situação do repouso, peso igual ao normal, tá? Então a força resultante ali é zero, normal é igual a peso e a aceleração é igual a zero, porque a aceleração é igual a zero, velocidade constante, como eu havia falado. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a segunda situação... Deixa eu botar a foto pra cá. Pronto. Bom, essa outra situação é o seguinte, ó. Sabemos que quando estamos dentro de um elevador e ele inicia seu movimento de subida, ou quando está descendo e freia, temos a sensação de que estamos mais pesados, isso é, comprimimos o solo com uma força maior que o usual. Nessas duas situações, a resultante da força que atua sobre o nosso corpo está voltada para cima, pois o módulo da força normal é maior do que o módulo da força peso. Então, um exemplo, acredito que a maioria de vocês já tenham estado dentro de um elevador, né? Já tiveram o contato com o elevador, já andaram de elevador. E aí vocês reparam, né? Hoje em dia, os elevadores eles têm um sistema em que ele às vezes vai subindo, né? De uma forma com que a velocidade dele, com que a aceleração dele não seja tão grande. Então a gente não sinta, né, essa situação de quando você subir você se sentir mais pesado, ou quando ele desce com uma certa velocidade ele para, você se sentir mais pesado, tá bom? Hoje em dia esses elevadores são mais aqueles prédios antigos, né, em que tinha aqueles elevadores que subiam com uma certa velocidade, você até conseguia sentir isso aí, né? Você sentia, você entrava no elevador e aí de repente ele ia aumentando a velocidade e você se sentia, né, um pouco mais pesado, né? Assim também quando ele descia, né, quando você tem aquela sensação de quando ele desce muito rápido, você não parece que tá mais leve, você não sente aquele friozinho na barriga, né? Você não parece que tá mais leve, que é a outra situação que a gente vai ver mais à frente. Então nessa situação em que a gente sobe muito rápido, a gente sente comprimir o nosso corpo, a gente sente um pouco mais pesado. Aumentando o quê? Aumentando a normal, né? E se a gente desce com uma certa velocidade, né, e freia, a gente também sente dar aquela comprimida no corpo. Ou seja, o que a gente está fazendo? Nesse momento a gente tem a nossa normal maior do que o peso, tá? Então nesse caso a gente vai ter uma normal maior do que o peso. Se a gente vai ter uma força normal maior do que o peso, e a gente tem aceleração, e as forças que estão atuando ali no caso são a normal e a força peso, né? Se você tem ali, você sente essa sensação, você sente que tem uma aceleração ali. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: bom, a força resultante ali é diferente de zero, né? No caso ela vai ser maior do que zero, né? Ela não vai poder ser zero, por quê? Alguém está ganhando aí. Se tem aceleração, tem uma resultante, e essa resultante vai ser maior do que zero. No caso, né, no movimento de subida ou, né, nessa freada que a gente está falando, a normal vai se comportar, né, de que forma? Ela vai ser maior do que o peso. E aí, ó, deixa eu botar aqui, peraí. Ó,
Seguinte. Deixa eu botar aqui, se tá na caneta. Então é o seguinte, nesse caso, ó, a força resultante é maior do que zero e a normal é maior do que peso e a aceleração também é maior do que zero. A gente vai ter aceleração. Então nesse caso, ó, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Então nesse caso em que o elevador sobe com essa velocidade, né, com essa aceleração, a gente vai ter a sensação que a normal vai ser maior do que o peso, né? E a normal sendo maior do que o peso, a gente vai ter uma resultante, né? Já que a gente vai ter aceleração. Então, normal menos peso é igual a massa vezes aceleração. E aí é que vem uma grande sacada, uma das questões, né, que costumam cair, e é uma sacada muito boa, e eu quero que vocês prestem atenção nessa sacada. Então, a primeira situação é a seguinte... vamos supor, né, o elevador, né, na situação em repouso, vamos pensar da seguinte forma, vamos dialogar, vamos pensar junto, né, vamos todos pensar juntos aqui. Bom, se eu tenho uma situação em que eu estou em repouso, entrei no elevador, né, e aí vamos supor que eu tenho ali 1000 newtons de força, né, meu peso ali é de 1000 newtons. Na situação em que nós estamos em repouso, a normal, né, aferida ali na balança e subir na balança, né, na balança ali vai mostrar para mim a normal, que vai ser igual, no caso, ao meu peso na situação em repouso, né, e eu vou olhar para lá e vou ver a seguinte situação. Bom, tem 1000 newtons aqui, então a normal naquela situação em repouso é igual a 1000 newtons, assim como o meu peso ao entrar no elevador e subir na balança. Tudo bem? Beleza. E aí, de repente, o que vai acontecer? Esse elevador vai subir, tá? Vamos supor que no momento ele esteja subindo. Primeira situação. Esse elevador sobe com velocidade constante. Quando eu olhar para a balança, qual vai ser, né? Qual vai ser o valor que vai estar, né, mostrando ali na balança? 1000 newtons. Por quê? Porque eu estou subindo com velocidade constante, logo a força resultante também é igual a zero. E aí, segunda situação, esse elevador está subindo, eu tenho lá o meu peso tranquilo, só que de repente tem uma aceleração. Então esse elevador sobe com uma aceleração. A gente, né, tá vendo aqui que a normal nesse caso vai ser maior do que o peso. Então, né, essa normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Essa normal vai ser maior. E aí, quando eu olhar para a balança, já não vai mostrar mais para mim aquele valor que nós tínhamos no início, né? De 1000 newtons. Não vai mostrar. Vai mostrar um valor acima, né? Vai mostrar um valor acima. Por quê? Numa situação normal, né? O meu peso está ali comprimindo essa mola. Só que eu tenho o meu peso comprimindo essa mola e agora eu gerei uma aceleração. Se eu gerei essa aceleração, a resultante é diferente de zero agora. E aí eu vou subir e a compressão da mola vai aumentar. Se essa compressão da mola vai aumentar, logo ali vai mostrar que eu estou com um peso um pouco maior. Tudo bem? E se eu estou descendo, Vânios? Então, esse elevador vem descendo em velocidade constante, de repente, ele dá uma acelerada, tá? Ele dá uma acelerada, não vamos considerar essa acelerada ainda na descida. Ele dá uma acelerada, só que de repente ele vai e freia. O que acontece? Novamente, volta para essa situação. A normal é maior do que o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. E aí, quando eu olhar para esse momento para a balança, em que está freando, eu vou ver novamente um valor de peso, né, maior do que estava, né, na situação inicial, que era de 1000 newtons. Ela vai marcar mais, porque eu aumentei a compressão sobre aquele solo ali, sobre, né, a superfície da balança. Então, conseguiram entender? Então, na situação em que eu subo acelerado, ou na descida eu freio, a normal vai ser maior do que o peso. Beleza? Então fiquem atentos a isso, que isso é questão de vestibular, hein? Isso é questão de vestibular, e é certo de pedirem com relação ao elevador isso aí. Tá?
E outra coisa, agora, quando o elevador inicia o movimento de descida, ou quando ele está subindo e freia, temos a sensação que estamos mais leves. E aí é aquela situação que vocês falam, né? Que vocês falam, que eu falei pra vocês, né? Quando a gente está descendo com uma certa velocidade, ou até mesmo quando a gente vai, né? Naqueles brinquedos lá do parque de diversão, né? Você sente na descida, por exemplo, o Kabum. Você sente, sem contar que você sente, né? Aquele frio na barriga legal, você ainda, né, sente que você meio que perde, né? Em certa situação, você perde o contato com o banco. Por isso que tem aquelas travas de segurança pra te segurar ali, né? Porque você perde meio que o contato, né? Você perde meio que o contato ali com ele. O que vai acontecer? Né? Nessa situação que você desce com essa velocidade, né? Com essa aceleração, digamos assim, o que vai acontecer? Nessa situação, o peso vai se tornar maior do que é normal, tá? Ou, quando você está subindo e freia, é o que vai acontecer? O elevador vem com uma certa velocidade e dá aquela freada brusca, né? Você meio que sente você saindo um pouco do solo. Nessa situação, novamente, né, a gente vai ter isso aí, que o peso vai ser maior do que a normal. Então, nessa seguinte situação aqui, a gente vai ter uma resultante, ó, inicia o movimento de descida ou, né, freada quando sobe, e ele fala, a força resultante é menor do que zero e a normal é menor do que o peso, logo a aceleração é menor do que zero. O que ele quer dizer com isso, ó? Normalmente, ó, normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, tá? É isso que vai acontecer. Só que a gente sabe que nesse caso a normal é o quê? É um valor menor do que o peso. Então isso aqui, ó, vai dar um valor negativo. Ou seja, se isso vai dar um valor negativo, a massa é sempre um valor positivo, né? Tranquilo. Então, claramente, a nossa aceleração vai ter que dar o quê? Negativo. E aí, a força resultante vai dar negativa. Beleza? Tranquilo, gente? Deu pra entender? Então, nos dois casos, eu posso fazer isso aí. Ou também, né, para vias de cálculo, eu posso colocar, ó, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Tá? Posso colocar essa, quanto posso colocar outra. Beleza? Tranquilo? Foi? Na paz, né? Bem suave, né? Bem suave. Então isso vai depender da situação que você for utilizar ali, tá? E aí, ó, deixa eu botar minha fotinha aqui pro lado. Aí. Então, ó, observe. Observe que a análise dos dois últimos casos sempre mencionamos a variação no módulo da força normal, né? Aumentando ou diminuindo, pois o módulo da força-peso não vai variar. Beleza? Então, é essa a grande sacada. Por que a gente faz tudo ali em relação ao normal? Porque é a normal que vai variar, né? É a ferição naquela balança ali que vai mudar. O nosso peso, ele não vai mudar tanto na subida quanto na descida. Por quê? Para força-peso, eu preciso necessariamente só da massa e do local onde está localizada essa massa, que no caso é na Terra. E aí vai corresponder à gravidade da Terra, tá? Mas ali naquela situação do elevador, o que vai variar, na verdade, é a força normal. Por isso que a gente faz tudo em relação à normal, tá bom? Então ele permanece constante em qualquer situação, desde que os valores da massa do corpo gravitacional da Terra, né, não variem, como eu acabei de falar com vocês. Um caso extremo é aquele no qual o cabo do elevador se rompe e este cai em queda livre. Aí nesse caso, né, aí dá ruim. Primeiro que já dá ruim. Já quebrou o cabo do elevador, aí, ó, Pai do céu, amor de Deus, salva aí, pá. É o que vai resolver. E segundo, nessa situação não há compressão do solo. Não tem compressão do solo. Nessa situação, quebrou o cabo do elevador, queda livre. Você vai descer e qual a aceleração que vai estar ali? Aquela de sempre que a gente já está acostumado, né? É igual aquela que a gente já está acostumado da aceleração da gravidade ali. E nessa situação não há compressão, portanto não há normal.
tem normal. Tu não tem mais contato com o solo. Tá? Se você subisse em uma balança que se encontra dentro do elevador nessa situação, ela registraria um valor nulo. Pois todos os objetos dentro do elevador cairiam com a mesma aceleração da gravidade. Como eu havia falado. Beleza? Então nessa situação não tem contato, não tem compressão. Por isso que eu falei, a balança ela trabalha com a compressão, é normal, né? Se você está caindo com a mesma velocidade com ela, não tem nada em cima dela. Não tem nada. Quando dá queda livre, está todo mundo ali na mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Lembrando, como o Newton já falou pra gente, lembra da massa? Não importa? Lembra? Massa não importa? E aí? É exatamente isso. Tá? Então tá todo mundo caindo na mesma aceleração, né? Considerando a situação do vácuo ali, claro. E aí, quando você pode até ter o contato, né? Você pode até ter o contato ali com a balança, mas não é o suficiente para ter uma compressão ali, então ela mostraria zero, tá? Então são essas as situações. Não, se ele sobe acelerado, você vai ter um valor de normal ali maior. Se ele desce acelerado, você vai ter um valor de normal menor. E se ele cair em queda livre, você reza para nosso Ave Maria, né? De acordo com a sua religião aí, você faz o que for necessário, pede para te ajudar. E saiba, bom, nesse caso, a balança não tá marcando nada. Beleza? E é isso aí. E aí, o mesmo raciocínio que, né, apresentamos para a relação entre a força-peso e a normal, dentro do elevador, se aplica na relação entre a força-peso e a força de tensão de uma corda exerce sobre um corpo suspensa por ela dentro de um elevador. Então a mesma coisa que a gente, né, fez ali pode se fazer para uma corda, né? Se você está em repouso, você está segurando ali aquele objeto ali pela corda, beleza. Se você está acelerado para cima, você sente, né? Você sente ali a tensão da corda maior, e se você desce acelerado, você vai sentir aquele pacote mais leve, tá? Então a verdade é isso, está em repouso, você tem ali aquele peso do pacote na sua mão tranquilo. Se você sobe acelerado, parece, né? Parece que o peso do objeto é um pouco maior. E se você desce acelerado, é como se aquele pacote tivesse, né, fosse um pouco mais leve para você. Tá bom? Beleza? E aí, novamente, como a gente tem lá a variação da normal, aqui a gente vai ter a variação da tensão da corda, porque o peso não vai mudar. Então, prestem atenção nisso aqui. Uma possível questão de prova pode surgir com isso aí, né? Pode surgir com isso aí com relação ao peso, né? Então eu posso criar uma situação dentro do elevador em que estou segurando uma caixa, né, de peso, né, 200 newtons por uma corda, né? E de repente eu estou dentro do elevador subindo acelerado. E aí eu pergunto, né, digamos que eu dou uma aceleração para você e pergunto, primeiramente, se a tensão na corda aumenta ou diminui, e se aumenta ou diminui, qual o seu valor. Não estou dizendo que vai cair, mas pode ser que surja essa questão. Pode ser, sei lá, uma dica, né? Então, vocês já vão saber fazer isso aí. Tranquilo? Foi? E aí eu posso também, sei lá, não sei, vem na cabeça agora. Ano passado eu acertei questão de concurso, hein? Pode ser que esse ano, né? E aí ele fale, para tal tensão, né? Para tal tensão a corda se arrebenta. Então, qual é a aceleração máxima que o elevador pode para chegar na situação de rompimento da corda? Não sei. Pode ser que surja, não sei. Tô dando, sei lá, não sei. Então, ó. Exemplo. Então agora aqui, ó, pra finalizar bem, ficar na moral, ficar bonitinho, vamos fazer um exemplo. Então, ó, um garoto entra no elevador que se encontra em repouso no andar do térreo de um edifício. Dentro do elevador há uma balança que registra um valor de 600 newtons para o peso do garoto. Então tá em repouso, e aí a balança, né? A balança na situação de equilíbrio diz para mim que a normal desse garoto é igual a 600 newtons. Já que a normal é igual ao peso, então o peso é também na situação de repouso igual a 600 newtons. E aí, ao acionar o botão para se deslocar para o quinto andar, ele nota que a marcação aumentou para 650 e posteriormente voltou aos 600. Explicar por que os valores registrados pela balança para o peso do garoto apresentam tal variação
e calcular a aceleração de arranque do elevador. Tá, então é o seguinte, normal 1 e aqui a normal 2, que apresentava 650 newtons. Então, como é que a gente explica por que os valores registrados pela balança no peso do garoto apresentavam tal variação? Primeiro, com certeza ele estava subindo acelerado. Segundo, além de estar subindo acelerado, né, a balança, né, ela marca o quê? Marca a normal. E nesse caso, a normal é maior do que o peso. E a aceleração é maior do que zero. E aí, o que eu vou fazer? Né? Se a balança marca ali a normal e não marca o peso, na verdade. A normal é maior do que o peso e a aceleração é maior do que zero. O que eu posso fazer, galera? Simples. Normal menos peso é igual a massa do sistema vezes a aceleração. E aí, ó, quem é a normal? A normal que marcou, né, que é a normal 2, né? A normal 2 é 650 menos o peso. O peso, né, é de 600 newtons. E aí vem um grande problema. Ele fala para mim que é igual a massa vezes a aceleração. Só que qual é a massa do garoto? Eu sei o peso, não sei a massa? Gente, olha só. Peso, tá? É igual a massa vezes a gravidade. Beleza? Levando em conta que ele disse para mim que G é 10 metros por segundo quadrado, só para ficar legal pra gente, tá? Isso aqui, massa vezes a gravidade, é igual a 600. E aí a massa vai ser 600 dividido por 10, que vai dar 60 quilos. E aí então agora eu tenho 60 vezes a aceleração. E isso aqui vai dar 650 menos 600, dá 50. E 60A. Simplifiquei. A aceleração é igual a 5 sextos metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso é a aceleração de arranque dali, no caso do meu elevador. Tá? E novamente, você estava na frente. Tá, Vantos? Você estava na frente. Conveniente. Tudo bem. Agora eu não estou mais na frente. Tá? Então é isso que acontece. Então nesse caso a normal vai ser maior do que o peso. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A única coisa que poderia talvez me dar um pouco de problema era como é que eu vou achar essa massa? Tá ali. A massa, né, é igual a massa ali. No caso, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Já botei ali em cima para vocês que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Só para facilitar o quadro, né? Para facilitar aqui para a gente resolver. Mas, Vanderson, e se, por exemplo, ele não me dá o valor da gravidade? Deixa o G, tá? Pode deixar o G. O G seria 600 sobre G, sem problema nenhum, tá? E aí ficaria a aceleração em função, né, do G, sem problema nenhum, tá? Isso não tá problema nenhum pra gente. Isso é galho mole pra gente, galho mole. Isso aí a gente, ó, tira de letra. Tá bom? Isso aí a gente tira de letra. Então é isso aí, galerinha. Primeira coisa, bom, a primeira missão foi concluída com sucesso, que é falar sobre a balança ali e a questão do elevador, que é uma coisa que costuma cair, né? E eu julgo muito importante. E simples também, né? Não é algo tão complicado assim da gente trabalhar, mas é uma coisa que costuma cair e não poderia deixar passar. Beleza? Então, por enquanto é só. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. E me aguardem que já, tá? Que já eu já tô voltando com a parte de força de atrito. Aí sim. Aí vai ser legal. Valeu, galera. Um abraço a todos. Nossa saudação, Wakanda Forever. E até a próxima, galerinha. Tchau! Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo?
Então, inscreva no nosso canal. Então, para o vídeo.